Fala, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um dos temas mais pedidos pelas pessoas que a gente faça vídeos, né, sobre essa temática. É um dos temas mais polêmicos também para se argumentar quando a gente fala do século XX, porque é um evento cheio de acontecimentos históricos, cheio de transformações que inclusive mudaram as relações sociais, né, que as pessoas têm até hoje, né, as relações internacionais vão mudar a partir da Segunda Guerra Mundial também, as fronteiras geopolíticas, muita coisa vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Fora toda a questão social que está envolvida nisso também, né? A questão do Holocausto, a questão da perseguição, né, a grupos de minorias, que vai ser extremamente acentuado nesse evento por causa da força, né, que a política nazi-fascista teve, né? Se você ainda não viu meu vídeo sobre fascismo, corre lá para você entender o que é isso, qual o significado de fascismo, o que ele trouxe de transformação não só para a Itália, mas para vários outros países da Europa que estiveram envolvidos nesse tipo de ideologia política. Mas tudo bem, a gente precisa de um ponto de partida, certo? Por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Para entender isso, a gente tem que lembrar que ao final da Primeira Guerra Mundial foi assinado em 1919 o Tratado de Versalhes. E nessa reunião, os países vitoriosos, né, se organizaram e fizeram ali acordos entre eles. Dentro desses acordos, os países que foram derrotados durante a Primeira Guerra Mundial tiveram que cumprir uma série de sanções que foi estipulado nesse documento, né? Um dos países que mais teve que cumprir isso foi a Alemanha, porque se você se lembra bem, a Alemanha também foi responsável por grande parte do movimento durante a Primeira Guerra Mundial. E então, o que aconteceu a partir desse tratado, né? Algumas situações ficaram mal resolvidas, né, no Tratado de Versalhes, alguns pontos não ficaram muito claros, vamos dizer assim. Foi criada a Liga das Nações, né, que eu gosto de chamar nas minhas aulas que a Liga das Nações é a mãe da ONU, sabe? Foi aonde surgiu uma primeira proposta de pensar acordos de paz em um nível mundial, em um nível maior, né? Só que a Liga das Nações falhou, ela não conseguiu ser ativa o suficiente para conter o avanço da Segunda Guerra Mundial. A crise de 29 é outro fator muito responsável pela deflagração da Segunda Guerra, porque se você lembra, os Estados Unidos emprestou dinheiro para vários países da Europa para se reerguer após a Segunda Guerra Mundial. E como os Estados Unidos, né, a Bolsa de Valores americana, entrou em colapso, esse dinheiro parou de chegar à Europa. Então houve ali uma problemática a partir disso, né? E houve também, como a gente já discutiu, você já viu vídeos sobre isso, né? A ascensão da política fascista e nazista no mundo, né? Como vocês puderam perceber lá nesse vídeo, foi uma ideologia política que surgiu na Itália, que foi para a Alemanha, que foi para Portugal, que foi para a Espanha, que foi para a Ucrânia, que foi para vários países, né? Será que chegou aqui no Brasil também? Corre e assiste o vídeo sobre a Era Vargas. Então o que acontece? Essas ideias que foram propagadas, né, pela idealização do livro que se chama Minha Luta, né, do Adolf Hitler, começaram a ganhar muita força, muita popularidade. Como vocês puderam observar no vídeo sobre o fascismo, o uso de propaganda, a mobilização das massas e a ideia de colocar esse líder como uma pessoa muito forte, como um indivíduo
muito representativo, é algo muito característico desse tipo de ideologia política. E isso vai crescer muito dentro da Alemanha. E aí o que acontece? A Alemanha tinha que cumprir as obrigações que estavam descritas lá no Tratado de Versalhes, certo? Mas ela estava cumprindo? Ela não estava não, gente! Olha só! Que Hitler marotinho, que menino danado, não é mesmo? Não estava cumprindo as ações que estavam previstas pelo Tratado de Versalhes. E então Hitler começa a fazer investimentos militares, sendo que estava escrito lá no tratado que ele não podia, né, fazer investimento bélico, fazer formação militar por um bom tempo lá, e ele não cumpre nada disso. E ele começa a expandir território, né, em torno dos países que estavam em volta da Alemanha, como vocês vão poder ver isso no mapa. Olha para lá! Então, como vocês podem ver aqui no mapa, essas são as conquistas do território alemão a partir de 1938 até setembro de 1939. A Alemanha começa a fazer uma expansão pelos territórios que fazia fronteira com ela. E observe com muita atenção para essa região aqui, ó, de Danzig, que é chamado de corredor polonês. Você lá na sua infância já deve ter brincado, né, de corredor polonês, que é aquela hora que a galera faz uma fila e você passa correndo e todo mundo mete a mão nas suas costas, né? Por que essa brincadeira chama corredor polonês? Porque observe, do lado esquerdo é território alemão, do lado direito é território alemão, e você tem um trecho de fronteira que faz parte da Polônia. Então a Alemanha estava vigiando esse território dos dois lados, vendo todo o movimento militar que a Polônia poderia fazer ali. Por esse motivo, eles tinham tanto interesse nesse território polonês. Tanto é que quando a guerra é deflagrada, o primeiro território conquistado vai ser a Polônia. Aí você pode pensar aí no seu lugar. Ah, mas professor, nenhum país da Europa fez nada para impedir a Alemanha. Cara, presta atenção aqui. De início eles não vão se mobilizar porque eles achavam que esses princípios que o Hitler estava defendendo não tomariam tanta força, né, no caso do nazifascismo, e que o governo dele também estava trazendo desenvolvimento econômico para a Alemanha. Ou seja, apesar de toda aquela loucura e doidice, né, do Hitler, ele estava conseguindo fazer investimento na economia interna do seu país. Lembrando, né, fazendo uma relação com a Revolução Industrial, esse é um momento que a linha da produção automotiva está crescendo muito e a Alemanha vai ser parte disso. Ah, então a política nazista é a solução dos problemas. Vamos implementar o nazismo no Brasil também. Para de ser doida! Claro que não, você tá doido? Não pode não, gente. É uma política antissemitista, gerou xenofobia, gerou genocídio, um monte de problema. Para de dar close errado, menino. Eu dando mesmo. E aí o que acontece? O desenvolvimento da Alemanha, então, o desenvolvimento que a Alemanha estava tendo, seria o fator que barraria também o crescimento do comunismo. Lembrando que nessa mesma época a Rússia já é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Revolução Russa que ocorreu lá em 1917 está trazendo consequências para isso até hoje, e a ideologia da política comunista era algo que crescia muito. Então, devido a isso, os países que estavam assistindo esse crescimento da política de Hitler não agiram nesse primeiro momento. E como se chamavam os ataques que Hitler fazia nesses territórios que vocês viram lá no mapa? O nome era... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Blitzkrieg, infelizmente eu não sei falar alemão.
Então, vai aparecer a palavra aqui agora, ó, de como ela é escrita. Eram ataques relâmpago, né? Eram guerras relâmpago, aonde esses pequenos conflitos tinham o objetivo de anexar esses territórios para a Alemanha. Lembrando que dentro de um conflito armado, quanto mais território você conquista, mais força você vai conquistar também. Porque o exército daquela nação que você conquistou vai passar a servir ao seu exército. Por isso que esses ataques, né, realizados pela Blitzkrieg, alguém que fala alemão pronuncia isso para mim. Blitzkrieg. Nessas guerras relâmpago, tiveram um papel muito interessante, né, nesse início do conflito. Mas os outros países ainda não estão fazendo nada, Everton. Não, ainda não se mobilizaram. Mas calma, pera, que tá chegando a ação deles, né? De forma secreta, Hitler vai se aliar à Itália e ao Japão. Lembrando que na Itália já estava acontecendo a política fascista e no Japão houve o desenvolvimento e o crescimento do ideologismo também fascista dentro da política lá do país. Então, esses três países, Alemanha, Itália e Japão, formam os países do eixo, né? Essa já é uma frente da guerra. Mas a guerra já está declarada, professor? Calma, cara. As coisas vão acontecer, calma aí. Hitler também vai fazer acordos com a Rússia, né? Ou com a União Soviética naquele momento, né? Lembrando lá do corredor polonês que eu dei o exemplo para vocês agora mesmo. Porque a Polônia fazia fronteira com a Alemanha, mas ela também fazia fronteira com o lado da Rússia Ocidental. E aí o acordo era o seguinte: ô Rússia, se ocorrer uma guerra aí, eu fico com a parte da Polônia e você fica com a outra, tá bom? Fechou, cara. Bora brindar isso com a vodka, bora? Vem cá, cossaco, dança agora na dança do cossaco, não fica, cossaco fora. Pois é, bem bolado feito, bem bolado feito. E o que isso vai gerar? Hitler vai começar a planejar um ataque mais fortificado, mais decisivo. E como eu já disse para vocês, Hitler atacou a Polônia. Aí você pode pensar aí no seu lugarzinho, mas professor, por que o Hitler não gostava da Polônia? Cara, a birra toda, o rolê todinho, era por causa dos judeus. A Polônia concentrava a maior população judia da Europa naquele momento. E aí, como vocês viram lá no mapa, existia um território polonês que estava entre duas fronteiras da Alemanha. E além disso, dentro do livro, né, que o Hitler escreveu, dentro do Mein Kampf, ele defendia a formação da raça ariana. E o que era isso? Era uma raça de alemães puros, sem mistura e sem nenhuma influência de outro tipo de cultura, porque ele dizia que se a população germânica se formasse a partir do seu próprio núcleo, nenhum outro território seria capaz de derrotá-los e de derrubar nunca mais aquela força que ele estava defendendo dentro dessa ideologia. E grande parte da população acreditou nisso, por isso que o nazifascismo também teve grande força. Os demais países europeus vão começar a ameaçar o Hitler, né? E, no caso, o seu governo especificamente, né? Que a gente tem que lembrar que quando a gente ameaça um país, a gente está ameaçando o governo dele, né? Para não entrar na questão do vitimismo. Porque como a gente viu lá no fascismo, eles adoram vitimismo, né? Ai, mas o que você tem a ver com isso? Você nem vive aqui, o que você quer daqui, né? O inimigo sempre existe. O inimigo está sempre em algum lugar. E como esse inimigo está sempre em algum lugar, eu tenho que estar sempre preparado para me defender. É mais ou menos assim que eles pensavam. E aí o que acontece? A fala dos demais países, né, é o seguinte: o seu Adolfo, seu
seu Hitler, presta atenção aqui. Se você continuar expandindo território, a gente vai começar a preparar para defender o nosso, tá bom? Então, como diz Inês Brasil... Se me atacar, eu vou atacar. Então, o que a gente tem até agora? Hitler já fez uma aliança lá com a Itália e com o Japão e formou aquilo que a gente chamou de países do eixo. Ele começou a fazer investimentos no exército alemão, ou seja, fortificar o armamento, né, a indústria bélica alemã mais uma vez, e Hitler já era certeza que outra guerra ia acontecer. Ele tinha plena certeza que um conflito de grandes proporções ocorreriam, né? E a partir daí o que vai acontecer? O dia é 1º de setembro de 1939. O que o Hitler fez? Atacou a Polônia. Conquistou a Polônia. Pegou a Polônia para ele, sobretudo a região do corredor polonês. Aquele que fazia fronteira com o território alemão, né? Beleza. Vendo isso, a Inglaterra e a França não vão deixar passar isso barato, não. Ô, galera da França aí, ó, porque você sabe que a Inglaterra tá aqui na ilha e a França tá aqui fazendo fronteira com a Inglaterra, né? Nós já vamos ver isso no mapa daqui a pouco. Ô França, você tá vendo o close errado da Alemanha aí do seu lado? Ô, Inglaterra, eu tô vendo, nós vamos deixar isso barato mesmo, nós não vamos fazer nadinha com esse povo. Nós vamos formar nossa frente também? Demorou, bora juntar nossa galera? Agora vai começar o combate, kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Pois é, galera, agora a guerra tá declarada. Por quê? Porque eu tenho duas frentes. O eixo, que a gente já falou, já vai ser a terceira vez que eu vou descrever. Alemanha, Itália e Japão. E do lado de cá, né, com 2 países. Até então, porque depois vai entrar Estados Unidos e Rússia, nós temos os aliados, que eram Inglaterra e França, tá bom? Inicialmente, eita, não gosto desse sinal não. Inicialmente, esses 2 países, Inglaterra e França. Mas posteriormente, sobretudo em 1941, vão entrar United States of America e vai entrar também a Rússia. Tá bom? Então vamos ver o que isso vai gerar. A gente tem então que no início da guerra o exército nazista vai dominar muito, né? Os países do eixo vão vencer muitas batalhas, eles vão conquistar muitos territórios. Inclusive a Alemanha conquistou um território francês muito importante. Mais uma vez vou citar a Revolução Industrial aqui, que tinha uma região que fazia fronteira entre a França e a Alemanha, que eram 2 cidades que se chamavam Alsácia e Lorena. Essas 2 cidades, respectivamente, eram grandes produtoras de ferro e carvão. Lembrando que ferro e carvão, né, no caso o carvão mineral, não é o carvão que você usa aí para fazer seu churrasco de domingo, né, o seu pagodão na laje. Eu não sei de onde você está vendo este vídeo, mas depois que passar o corona, me chama pro churrasco que eu vou, tá bom? Esse carvão mineral e esse ferro, eles eram utilizados muito na produção de energia e também na produção automobilística, nos setores da construção civil. Ou seja, a gente está passando por um processo de pleno expansionismo já da industrialização, e esse território seria muito interessante para a Alemanha se fosse anexado. E eles conseguiram, seus bonitinhos da balachita. A Alemanha dominou uma parte da França. Inclusive, cara, tem uma foto muito famosa, eu vou ver se eu consigo fazer ela aparecer para vocês, que é a visita do Adolfo a Paris. Porque Adolfo adorou visitar Paris, ele gostou demais de lá. Inclusive eu vou mostrar sim essa foto para vocês. Vejam aí, seus bonitinhos, o Adolfo desfilando por Paris, né? Atrás dele tá a Torre Eiffel.
E ele fez esse passeio, nessa visita à capital da França, no dia 23 de junho de 1940. Claro, Paris não foi conquistada, tá, gente? Mas Hitler entrou ali para demonstrar sua força, seu poder, né? E para falar o seguinte: ô França, você tem certeza que você vai ficar do lado da Inglaterra no conflito? Ó que eu tô aqui, hein? E aí, já que ele tinha conquistado territórios franceses, Hitler não quis se bastar essa dominação. Ele também decide atacar a Inglaterra, também conquistar territórios da Inglaterra. Porque o Hitler era ambiciosíssimo, gente. Ele queria muito que o poder dele se destacasse e expandisse para vários territórios. Dominar territórios ingleses seria demonstrar muita força para o mundo. E ele faz ataques a regiões inglesas também. Só que os ingleses vão resistir bravamente a todas essas investidas dos alemães. E foi uma fase muito sangrenta da guerra. Muita gente morreu nesse conflito. Em contrapartida, né, como modo de resposta, a Inglaterra vai bombardear Berlim, né? E Hitler sente que ele não podia ter tudo aquilo que ele queria, né? Porque a força bélica inglesa também era muito forte e muito grandiosa, tal qual do exército alemão. Então ele fala assim: opa, peraí, vamos rever as coisas aqui, galera, porque nós estamos sofrendo baixa. Eles estão atacando a gente aqui, então não vamos mexer com a Inglaterra agora não, tá? Beleza. Como que é o nome dessa guerra mesmo? Guerra Mundial. Pois é, estava acontecendo em vários lugares do mundo. Around the world, né? Estava acontecendo em vários lugares. Nesse meio desse rolê que está acontecendo dentro da Europa, também está acontecendo conflito na África, na Ásia e na Oceania, né? Lá na África, nesse momento, vários países tentam conquistar sua independência daqueles países europeus que haviam conquistado eles, né? Porque já que muitos países estão envolvidos dentro dessa guerra, vamos aproveitar desse momento para a gente conquistar a nossa independência. Alguns países europeus também vão invadir a África nesse momento para conquistar território. Lembrando que vários lugares da África são ricos em minerais, né? Em riquezas naturais, né? E por esse motivo, ter colônias também era ter lucratividade. E lucro virava investimento em indústria bélica. E investimento em indústria bélica significava o quê? Sou forte, sou power, sou poderoso, né? Beleza. E lá na Ásia, o que está acontecendo? Quem que estava do lado da Alemanha na Ásia? Quem, seus bonitinhos? O Japão! E no meio desse rolê, o que estava acontecendo ali? Você lembra? Se você não lembra, você vai ver já já que o Japão fica na região do Oceano Pacífico. E estava acontecendo várias batalhas nessa região, sobretudo para que o Japão atingisse territórios dos Estados Unidos. Porque o Japão ele queria fazer com que os Estados Unidos percebessem que eles tinham força bélica, força tática e desenvolvimento militar para poder dominar grandes territórios, né? E a região que vai entre o Japão até os Estados Unidos aqui, essa região do Oceano Pacífico, ela é cheia de arquipélagos, né? Cheio de ilhas. E o Japão começa a conquistar várias ilhas que estão ali, conquista territórios da China também nesse momento. Só que o grande rolê, o ataque mais assim emblemático da história do Japão dentro da Segunda Guerra é o ataque à base de Pearl Harbor, que ficava numa ilha que provavelmente você já deve ter visto várias fotos desse lugar e deve sentir muita vontade de conhecê-lo, que é o Havaí. O Havaí é um território descontínuo que pertence aos Estados Unidos, né? Assim como o Alasca e várias outras regiões, né? Que os Estados Unidos possuem comando governamental. E o Japão ataca esse lugar. Só que aí entra um detalhe que eu não sei se você sabe. Para eu atacar, tá declarada a guerra.
Tá pipocando guerra para todo lado, certo? Certo. Já entendemos isso. Só que para eu atacar um lugar, eu aviso que eu vou atacar esse lugar. Eu mando uma carta avisando, ó, eu vou atacar você. Eu posso não avisar o dia, eu posso não avisar a hora, né? Pra você não estar lá tomando seu chá. Eita, galera, bora vazar daqui, bora para um bunker que vai ter um ataque militar já já, né? Não, eles mandam um ataque, ó, nós vamos atacá-los por isso, por isso, por isso. Então vocês se preparem. Só que corta para o ataque de Pearl Harbor. O Japão não avisou para os Estados Unidos que ia atacar a ilha. Foi um ataque surpresa, galera! Galera, imagina os Estados Unidos sendo pego de ataque surpresa numa base naval americana numa ilha. Maluco. Maluco, não se bate na cara de ninguém esperando que a outra face seja dada, né? Que diferente dos padrões judaico-cristãos que a sociedade pede que a gente siga, dentro de uma guerra ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E é nesse momento que lá nos aliados entra uma força grandiosíssima. United States of America. Né? Então os Estados Unidos vão entrar na guerra por esse motivo. E os Estados Unidos, mais uma vez, vai usar a filosofia Inês Brasil, que eu já disse aqui hoje. Pode for, se me atacar, eu vou atacar. Pois é, essa mesma. Nesse momento, os Estados Unidos vai produzir várias coisas, né? Para criticar o expansionismo e a força da ideologia nazifascista, né? É nesse momento que vai surgir a imagem do Capitão América, né? A personagem Capitão América vai surgir nesse momento. Você deve lembrar daquela célebre questão do Enem, se eu não me engano, de 2017, né? Que tinha a imagem do quadrinho do Capitão América dando um soco na cara do Hitler. O filme do Capitão América, o filme número 1, mostra isso também, né? Os desenhos da Disney, né, tem um episódio do Pato Donald, né, sendo apresentado ao nazismo, né, só que o desenho é uma sátira, ele é uma ironia, ele tá tirando onda, criticando mesmo aquela ideologia que foi defendida por Hitler. E também um filme que ficou muito famoso nesse momento, feito por Charles Chaplin, né, que é o Grande Ditador, aonde ele faz uma grande crítica social àquela ideologia toda que está acontecendo dentro da Alemanha e dentro dos países que seguiram a ideologia fascista. Meus amigos, e no meio disso tudo vocês devem estar pensando, a Alemanha tava forte pra caralho! Ou seja, a Alemanha estava muito vitoriosa, né? Tava ganhando tudo, tava dominando tudo. Mas aí vem o grande erro alemão, que foi o quê? Eles desistiram daquilo que foi chamado de pacto de não agressão com os russos, certo? Lá no Tratado de Versalhes, do final da Primeira Guerra, existia também um pacto de não agressão mais da Alemanha para os países que faziam parte daquele conflito lá. E dentre eles estava a Rússia. Mas o Hitler tá se importando para isso, galera. Ele não tava muito não, galera. E como vocês já puderam perceber, ele estava expandindo o seu território para vários lugares, né? E ele decide atacar a Rússia. Ele decide atacar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, Everton, você tá falando como se a Rússia fosse o país mais forte do universo e tudo mais. Galera, assim, ninguém, absolutamente ninguém mexe com a Rússia no inverno europeu. Ninguém!
Absolutamente ninguém. Porque se você se lembra da sua aula de geografia, sua aula de biomas lá, você lembra que grande parte do território russo, ele é dominado por um bioma que se chama tundra, que é o ambiente mais frio e mais inóspito para a vida humana, né? No inverno russo, gente, faz menos 40 graus. E aí você pensa, mandar tropas militares, tudo bem. A Alemanha fica na Europa, na Alemanha também neva, mas não faz o frio que faz na Rússia não, gente. E aí o Hitler começa a mandar grande parte dos militares para a Rússia no meio desse rolê. Então o que acontece? Ele não aceitava, né, o nosso querido amigo Adolfo, ele não aceitava as derrotas do exército alemão. E quanto mais baixa tinha o exército alemão, mais militar ele mandava para a Rússia. Morria, mais gente era mandado para o lugar, né? E aí a gente tem um outro problema. O centro do conflito é aqui na Alemanha. A Alemanha começa a atacar a frente oriental e ela também está sendo atacada aqui na frente ocidental. Ela tem que vigiar suas fronteiras de todos os lados, porque ela está sendo atacada por todos os lados. Lembra lá do vitimismo? Lembra lá da situação do inimigo que pode me atacar em qualquer momento, em qualquer lugar? Pois é, isso vai ser intensamente amplificado no meio disso tudo. Então ela tem que vigiar os dois lados aí no meio disso tudo. E como eu estava dizendo, as condições climáticas da Rússia dificultavam muito a dominação do exército alemão nesse lugar. Mas Hitler queria dominar uma região que se chamava Stalingrado, né? Ou seja, a cidade de Stalin, né? Que era o centro nervoso do comunismo, que ele pensava o seguinte: se eu derrotar Stalingrado, é o símbolo máximo da derrota do comunismo, então eu tenho que dominar aquele lugar, né? Então, o que acontece? Stalin vai ordenar a defesa total de seu território. Uma característica bem interessante desse conflito foi a utilização pelo exército russo de uma estratégia de guerra que se chama Terra Devastada, tá? Isso aconteceu em outros conflitos também, mas isso vai chamar muita atenção nesse momento, porque o que levava, como era transportado, melhor dizendo, o material de guerra da Alemanha para a Rússia, através da linha férrea. O que os russos vão fazer? Eles vão quebrar grande parte da malha ferroviária que existia dentro do seu território, justamente para dificultar a chegada de produtos lá de Berlim, lá da Alemanha, para o exército alemão lá em Stalingrado. Com isso, não vai chegar nem armamento, nem alimento, nem fardamento para os alemães que estão lá na região de Stalingrado no meio dessa guerra. O que começa a acontecer, meus amorizinhos? O que? Os soldados começam a morrer de frio, de fome, de necessidades básicas. Ah, mas professor, os russos também não morriam no meio disso, não? Morriam. Mas o que você incute na cabeça de um soldado no meio da guerra? Você está indo para a guerra em nome do seu país, da sua nação. Se você morrer na guerra, você vai ser honrado. Você já deve ter ouvido uma música do Legião Urbana que fala assim, ó: uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morno, fria. Pra que exportar comida se as armas geram lucro na exportação? Pois é, você já ouviu essa música, não já? Se não, você acabou de ouvir. E o que a gente acabou de aprender com isso? Que o conflito, acima de tudo, era ideológico. O que essa batalha de Stalingrado está representando? O lado nazista lutando contra o lado comunista, né? E o lado comunista
tá batendo no lado fascista. Por isso que eu disse agora mesmo que esse foi o maior erro da Alemanha dentro da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente começa, gente, a caracterizar o início do fim da Segunda Guerra Mundial no meio disso tudo. Por quê? Quando o exército alemão começa a levar essa taca, sabe aquela taca de pai conversada? Aquela surra que você fica com ressaca moral depois, era o que estava acontecendo com a Alemanha em Stalingrado, né? E Hitler mandando que os generais alemães continuassem combatendo os russos, só que aí chega um general alemão e faz o quê? Levanta a bandeira branca. Chega disso aqui, vamos todo mundo embora para a Alemanha. Isso aqui não vai dar em nada, não. Ah, mas o Hitler falou que é para continuar. Mas quem manda aqui sou eu, cara! Vamos embora! O general do exército alemão contraria as ordens do Hitler e ele rende a Alemanha no meio disso aí. E no mesmo momento que está acontecendo, lá na Itália vai acontecer o começo da queda do fascismo. Por quê? Porque a Itália foi atacada. Foi atacada por quem? Pelo exército dos aliados. Vão lembrar? Ingleses, franceses, americanos. Agora a gente tem os russos no meio disso aí, a partir de 1941 também. E quem foi pra guerra também, galera? O Brasil, Zil, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, também foi pra guerra e lutou ao lado dos aliados, né? E se você já estudou o governo Vargas, você sabe que nesse mesmo momento que o mundo está passando pela Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil está acontecendo a primeira ditadura brasileira, que ficou conhecida como Estado Novo. E dentre os acontecimentos dessa fase da história do Brasil, Getúlio Vargas ficou caracterizado como um político fascista, mas também democrático. Ora populista, ora ditador. Ou seja, ele não era contraditório como algumas pessoas defendem e pensam. Ele equilibrava as forças que sustentavam o seu governo. E por isso que o Brasil, mesmo mantendo relações econômicas com a Alemanha, vai para a guerra lutar contra os aliados. E o Brasil vai lutar justamente nas batalhas da Itália, como vocês vão ver no mapa agora. Essa fase de batalhas na região da Itália, né, durou 8 meses e o Brasil lutou em duas frentes. A primeira na região do rio Séquio e a segunda frente lutava no lado do rio Reno, né? Nesse conflito, a Força Expedicionária Brasileira perdeu 443 homens e mais 8 aviadores. O Brasil também vence muitas das batalhas que lutou, apesar do número de mortos e feridos que nós tivemos ao longo desse conflito. Uma crítica que se faz à participação do Brasil nesse conflito é que grande parte dos membros da FEB eram descendentes de italianos. Então a crítica que se fazia era descendentes de italianos lutando e matando outros italianos. É como se fosse uma questão de irmãos matando irmãos. Porém, o Brasil teve destaque nessas batalhas, sim. Uma curiosidade que se fazia era a agilidade dos soldados brasileiros, que conseguiam agir dentro ou hora das trincheiras, ou dentro das batalhas que ocorriam em áreas urbanas, com mais facilidade que outros membros do exército dos aliados. E só para fechar essa situação aí do ataque à Itália, como vocês puderam perceber, o lado italiano foi derrotado, Mussolini foi morto, inclusive uma curiosidade é que o seu corpo foi exposto em praça pública, o dele e da esposa dele, né, para representar a queda máxima do fascismo na Itália. E é por isso que muita gente diz que, mas por que a Itália mudou de lado no final da guerra? Não é que ela mudou de lado, é que ela foi derrotada. Então, como o novo governo italiano, depois da morte de Mussolini, percebeu que o fascismo não seria mais aceito pós
guerra, ele sai daqui do eixo e ele passa aqui para o lado dos aliados. Mas isso aconteceu porque a Itália quis? Não, não só porque ela quis, mas primeiro porque ela foi derrotada. E vendo que a derrota na guerra também simbolizava a queda daquele sistema político, ela sai do lado do eixo e vai para o lado dos aliados, certo? E aí, gente, vem um momento importantíssimo da guerra, que foi o dia D. O que foi o dia D? Foi o dia que várias tropas militares do lado dos aliados vão desembarcar na região da Normandia. O que é a região da Normandia, professor? É uma região que faz fronteira da região da Inglaterra com a França, né? Tem ali aquele canal de mar que divide esse território e eles vão desembarcar numa região conhecida como Normandia. O exército alemão não estava esperando pela chegada de tantos militares naquela região. E houve uma batalha grandiosíssima ali e o exército alemão vai ser derrotado. Com isso, os aliados vão começar a reconquistar vários territórios que haviam sido dominados pela Alemanha, inclusive reconquistam as terras francesas que haviam sido dominadas pelos alemães fases antes ali. E essa foi uma grande derrota do eixo, né? Foi uma grande queda do eixo no meio disso aí. E aí a gente começa a caminhar para o final da guerra, minha galera. Só que o final da Segunda Guerra Mundial iniciou também uma outra fase histórica muito importante para a sua aula, para a sua prova, para o seu Enem, para a sua vida, que foi a chamada Guerra Fria, né? Só que o que o final da Segunda Guerra tem a ver com a Guerra Fria? Vamos lembrar quem está nos aliados? Vamos! Inglaterra, França, Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E aí a Itália passa pro lado de cá também. Como assim, gente? Estados Unidos e União Soviética do mesmo lado? Eles não têm sistemas políticos antagônicos, diferentes nessa época? Por isso que a gente diz que a raiz da Guerra Fria está aqui. Então observe, a Alemanha estava cercada por todos os lados, né? E aí o que começam a pensar? Quem chegar na Alemanha primeiro vai ter muito poder, né? O país desses aqui que eu citei, que chegarem na Alemanha primeiro e dominar Berlim, vai ser muito reconhecido, muito poderoso. E aí eles começam a lutar para chegar na conquista do território alemão, né? Para conquistar de fato a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha. Só que aí, no dia 30 de abril de 1945, Hitler percebeu que estava cercado por todos os lados, ele estava escondido dentro de um bunker, né? Ele e a esposa dele. Uma característica interessante, né? Uma curiosidade, na verdade, interessante desse momento da história, é que Hitler tinha se casado naquele mesmo período, naquela mesma semana. E aí ele, escondido dentro do bunker com a esposa dele, ele decide se suicidar. Sim, por que Hitler decidiu se suicidar? Para que ele não passasse pela mesma vergonha, pelo mesmo vexame que Mussolini passou de ter o seu corpo exposto em praça pública, pra galera malhar o Judas, né? Pra galera realmente tirar onda com aquilo. Então ele e a esposa se suicidaram, né? E o general que vai ser colocado no lugar de Hitler rende a Alemanha. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pois é, eles se renderam. Seria esse o fim da guerra, meus amiguinhos? Não, 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 não! Porque a Itália caiu, a Alemanha caiu, mas a gente ainda tem quem? O Japão, que vai continuar o conflito lá no Pacífico, né? E eles vão continuar fazendo o quê? Ataques kamikazes. O que são ataques kamikazes? Vocês vão ver agora. Como vocês podem ver pelas imagens, eles vão atirar os próprios aviões com soldados dentro nas suas bases inimigas, né?
Para que eles faziam isso? Para demonstrar que os japoneses estavam dispostos a defender o seu território, o seu país a todo custo, né? Então observem que os aviões são atirados em cima de seus alvos e os pilotos não saíam do avião antes disso. Eles de fato davam a vida em nome do país deles. E no meio disso tudo, o japonês querendo demonstrar poder a todo custo, mandando kamikaze para tudo que é lado de base americana, de ilha e tudo mais, os Estados Unidos se encheu daquilo tudo. E aí, ao longo desse processo todo da guerra, de modo secreto, os Estados Unidos estavam desenvolvendo aquilo que ficou muito famoso durante o final dessa guerra, que foi a bomba atômica. Né? Para você que não sabe, uma bomba atômica ela é uma bomba de efeito moral radioativo, ela é feita de elementos radioativos, né, da derivação do urânio, que é um elemento extremamente radioativo e nocivo para a vida humana. E os Estados Unidos estavam desenvolvendo esse armamento de forma secreta ao longo da guerra. E eles decidem utilizar a bomba atômica, né? A bomba foi atirada pela primeira vez na cidade de Hiroshima e no primeiro ataque a bomba matou entre civis e militares cerca de 100 mil pessoas, fora a quantidade de feridos que foram atingidos no meio disso. Só que ainda assim, os japoneses não se renderam. E houve um segundo ataque no Japão, na cidade de Nagasaki, né? Que também gerou muitas e muitas e muitas mortes. Aqui vocês podem ver o que era a bomba atômica. Esses vídeos aqui não são dos ataques que foram feitos a Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques aqui são exercícios militares que o exército americano fazia no Oceano Pacífico depois da guerra, né, durante os anos 60, já na Guerra Fria, para demonstrar sua força, seu poder bélico, né? Mas a imagem também demonstra claramente o poder de destruição e de força que essa bomba tinha. E só a partir desse segundo ataque que houve o rendimento do exército japonês. Ok, agora sim a guerra chegou ao seu fim. Tá, Everton, se a guerra acabou, o que aconteceu depois da guerra? Beleza, vamos aos saldos. 60 milhões de pessoas morreram. E calma, eu não esqueci do Holocausto. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Holocausto, tá bom? Que aí fica melhor de vocês entenderem. Como a Liga das Nações deu ruim, né? Porque uma Segunda Guerra Mundial aconteceu, foi criada a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo defender a paz mundial e a melhor qualidade de vida dos indivíduos, né? Então ela vai surgir logo após o final da Segunda Guerra. Os Estados Unidos lucrou bastante durante esse período e ele conseguiu se recuperar da quebra da Bolsa de Valores lá em 1929, agora no final da Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento que ele se consolida como a maior potência econômica global, né? E houve o desmembramento da cidade de Berlim em 4 partes, tá? Como vocês vão ver no meu desenho já já. Olha aí, gente. Eu disse 4 partes porque a parte do socialismo também estava dividida não pela liderança, tá? Era exclusivamente da União Soviética, mas pela vigia, tá? Ela estava dividida em 2 partes também. Então, a cidade de Berlim foi dividida na frente capitalista e na frente socialista. E o que dividia essa cidade em 2? O Muro de Berlim. Winston Churchill vai fazer uma observação muito interessante nesse momento da história, onde ele vai dizer que uma cortina de ferro desceu sobre o continente europeu. Ou seja, se Berlim tinha um muro, literalmente, né, que dividia a cidade em 2, né, o lado ocidental e o lado oriental, o lado capitalista e o lado socialista, a Europa foi simbolizada pela divisão
no caso agora, metafórico, tá, gente? Não é que tinha uma cortina de ferro que separava o continente, mas isso é uma metáfora ideológica, porque como você vai ver mais à frente, a Guerra Fria é um conflito ideológico. E isso também vai ser o símbolo do mundo bipolar, né? De um lado você tem os capitalistas, do outro você tem os socialistas. Outra coisa que também vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial é a formação do Estado de Israel, que, como vocês sabem, grande parte do povo que foi perseguido e morto durante a Segunda Guerra Mundial foi o povo judeu, né? Que é o que a gente chama de Holocausto. E nós vamos ter um vídeo só sobre isso, tá bom? Depois que acaba a guerra, muitos desses povos querem voltar para sua terra de origem, que é a região lá da Palestina. E aí a ONU, uma das primeiras coisas que ela faz, lá em 1948, foi a criação do Estado de Israel, que é aquela região que até hoje está em conflito, que você estuda inclusive em geografia, né? Os conflitos do século XX. Por que ocorre tanto conflito, né, naquela região lá do povo árabe? Porque, geograficamente falando, o território onde foi formado o Estado de Israel, ele é cheio de jazidas de petróleo, é uma terra muito rica. E por isso o povo da Palestina não aceitou perder esse território para essa nova sociedade que iria viver ali. Por isso que existem tantos conflitos no meio disso tudo. E para acentuar ainda mais esses conflitos, surgiu, né, as frentes terroristas e que vão fazer ataques o tempo todo ali nessa região também, tá? E aí os capacetes azuis, né, e eu já tô dando um spoiler lá da sua aula de geografia, que é o exército da ONU. Uma curiosidade é que o exército da ONU ele não ataca, ele só defende territórios, tá? Ele vai fazer a vigilância nessa região também, né? Beleza. Mas, Everton, o povo que fez aquele tanto de atrocidade ao longo da guerra, né, inclusive relacionado ao Holocausto, ninguém vai ser penalizado? O Hitler se suicidou, ninguém vai ser penalizado, não? Sim, ocorreu o julgamento de Nuremberg. A cidade de Nuremberg foi aonde Hitler, pela primeira vez, né, vai começar a colocar aquelas ideias do livro dele, do Minha Luta, da formação da raça ariana, a perseguição aos judeus, com mais força. Começou tudo lá. Então eles fizeram os julgamentos dos nazistas também nesse mesmo lugar, né? E alguns desses líderes nazistas que não foram presos para ser julgados, eles fugiram para vários lugares. Dentre esses lugares que eles fugiram, alguns vieram para a América do Sul, sobretudo para onde? Para a Argentina e para o Brasil, né? Inclusive teve um médico, né, da Segunda Guerra Mundial que ele era chamado de o Anjo da Morte, para vocês terem uma ideia da quantidade de atrocidades que essa pessoa fez ao longo da Segunda Guerra Mundial. E ele morreu no Brasil, né? Ele morreu numa cidade do interior de São Paulo. Uma curiosidade é que ele escrevia cartas, né, para a Europa, dizendo que odiava a população, que odiava a liberdade que aquele povo tinha, o modo como eles se comportavam. Ele não gostava nem um pouco, né, do modo como o povo brasileiro vivia e se comportava, né? Obviamente ligado às ideias da raça ariana ainda. O nome desse médico era Joseph Mengele, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre ele, depois fica a critério de vocês. O que eu posso dizer é que a ossada do corpo dele, né, os restos mortais do corpo dele, tá, se eu não me engano, no Hospital Médico da USP, né, porque a família não quis recolher os restos mortais dele. Esse foi o nosso vídeo de Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aprendam muito sobre isso. Uma dica que eu deixo aqui no finalzinho para vocês é que vocês façam ou um resumo, ou um mapa mental desses vídeos que nós estamos produzindo, para que você tenha um melhor aprendizado, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, curta, compartilhe aí no grupo da escola, no grupo da sua sala de aula, da faculdade, de onde você estuda. Vamos fazer isso aqui crescer, tá bom? E corre, 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 que aqui tem história!
Beijo pra vocês!